Olá, profissional da área de saúde. Você está procurando alguém que te ajude no manual da acreditação da ONA, tirar suas dúvidas e interpretar aqueles requisitos que são bem complicados? Chegou no lugar certo. Meu nome é Célio Luiz, sou consultor há mais de 25 anos trabalhando com ONA, já fui auditor da ONA, viajei esse Brasil inteiro, sou professor universitário, autor de livros e aqui eu dedico esse espaço para te ajudar a interpretar o manual. A gente entende que ele é difícil de interpretação numa primeira vez que você tem um contato com ele, mas eu estou aqui justamente para te ajudar, dar as dicas práticas para você conseguir implantar para melhorar a qualidade no seu hospital e também atender os requisitos da ONA se você estiver procurando uma certificação de qualidade chamada aí a nossa chamada ONA, ok? Eu lembro vocês, deixe o seu like, faça algum comentário, eu sei que pode parecer banal, mas isso influencia o YouTube para ele divulgar para outros usuários, para outras pessoas, e assim é uma maneira de se agradecer. Então, enquanto está assistindo, clica lá no like, escreve algum comentário, obrigado, qualquer coisa, escreva lá, para que o YouTube entenda que ele possa divulgar isso para outras pessoas. E caso você tenha a necessidade de tirar uma dúvida específica, algo mais complexo, uma dedicação mais profunda da minha parte, você pode contratar o nosso Tira Dúvidas, está na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um link, você consegue fazer o agendamento, fazer o pagamento, e você consegue ter uma hora dedicada para você, com toda a minha especialidade, com toda a minha boa vontade para te ajudar a fazer essa interpretação. Você quer algo mais complexo, mais robusto em relação a isso, nós também temos a mentoria, que você também pode contratar, é só entrar em contato, que no momento eu deixo aqui embaixo do vídeo também na tela, para que você consiga manter contato com a gente para fazer essa mentoria, ou então se você quer uma consultoria, uma palestra para o seu hospital, algo pontual, a gente atende o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, de maneira presencial ou à distância. Então aproveite esse momento para fazer a nossa grande interpretação. Lembro também que nós temos os nossos podcasts, como é que ele funciona? Depois que eu termino de gravar todos os vídeos de uma subseção, eu coloco todos eles na ordem neste podcast. Isso não elimina o fato de eu estar disponibilizando para vocês os vídeos a partir de cada semana que eu for gravando. Mas o podcast, pelo menos, ele tem uma sequência lógica, isso facilita a didática da interpretação, da análise para vocês. Logo, logo, pessoal, fiquem atentos, nós vamos ter novidades, um lançamento de e-book sobre isso, então você também vai ter a oportunidade de melhorar mais ainda a sua capacidade ou a sua capacitação em relação a esse processo da ONA, ok? Vamos continuar a fazer a interpretação deste manual e desse requisito, dessa subseção agora, logo após a nossa vinheta. Lembra do like, hein? Requisito 16. Registre e compartilha com os pacientes e clientes e ou acompanhantes as decisões relacionadas ao tratamento. Lembra, pessoal, que eu já comentei isso com vocês em outras subseções. Então é interessante, aqui muda um pouquinho o texto, mas basicamente é a mesma coisa que a gente está verificando nas subseções. Ou seja, a equipe assistencial registra e compartilha as decisões importantes relacionadas ao cuidado. Lógico, aqui nós temos um detalhe importante, aqui é um atendimento emergencial. Então nem sempre, numa situação de muita emergência, de muita urgência, você não vai ter tempo de fazer aquilo. Você vai ter que ir lá tratar desse paciente, principalmente se for um pronto-socorro, nós vamos ter um outro tipo de conduta nesse aspecto. Mas basicamente a ONA quer isso, que você compartilhe essas decisões numa situação de fluxo normal, numa situação normal, ou seja, você poder evidenciar isso e compartilhar com o paciente, lógico, aquelas decisões relacionadas ao seu tratamento. Como é que isso vai evidenciar isso? Através de procedimentos, eventualmente algum formulário, os fluxos desse tipo de situação. E a dica prática é registrar isso em prontuário. Conversei com fulano, conversei com Beltrano, coloca o nome, conversei com o senhor fulano de tal, pai da fulano de tal, mãe fulano de tal, filho, irmão, percebe? Escreve no prontuário esse tipo de situação. Eu sugiro sempre máscaras, né? Você faz uma máscara lá, um modelo de um formulário esse padrão no Word. Toda vez que você for usar essa máscara, se o teu sistema não permite a criação de máscara, você copia e cola do Word essa máscara lá na descrição, por exemplo, de um prontuário, e você tem um padrão de registro de informações que você obriga quem estiver utilizando o prontuário ou estiver registrando e compartilhando essas decisões de tratamento
dentro lá do prontuário. Então a máscara fica bem interessante. Você vai adaptar essa máscara de acordo com a pertinência e o perfil da sua organização de saúde. Tudo vai depender, isso varia muito, pessoal. De um pronto-socorro para um hospital geral, de uma clínica de atendimento, de uma UPA. Então isso muda muito em relação ao tipo de serviço, ok? Cumpre as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos. Pessoal, isso nós já vimos. Mas a ONA, ela repete algumas informações no manual que ela podia ser um pouco mais sucinta. Então ela diz de novo, né, cumpre a prática da notificação de incidentes, circunstâncias de risco, near miss ou quase erro, eventos sem dano, eventos adversos. Ou seja, isso a gente já viu, pessoal, aqui na subseção 1.2, gestão da qualidade e segurança, basicamente no requisito número 6. Então, como é que você vai evidenciar? Reforçando mais uma vez, através dos seus procedimentos que regulamentam essa notificação, dos formulários disponíveis, quer sejam no sistema, quer sejam físicos, os fluxos de atendimento a essas notificações, os relatórios e as próprias investigações. Como a gente já viu isso lá na seção 1.2, o que eu sugiro para vocês? Que você aqui no próprio vídeo do YouTube, você clica lá no hiperlink, isso vai cair lá na seção 1.2, no capítulo destinado ao requisito número 6, você consegue entrar lá e tirar essa dúvida bem específica. Cumpre as diretrizes de notificação, de hemovigilância, farmacovigilância, tecnovigilância e biovigilância. Pessoal, são as regras básicas determinadas nos casos de hemovigilância, farmacovigilância, tecnovigilância. Esse é autoexplicativo, ou seja, como que você notifica. Então, as evidências, os procedimentos são os formulários de notificação disso. E aqui, pessoal, cabe ressaltar quando são os casos de notificação e quando isso tem retorno. Então tem que tomar cuidado nas notificações, que são as situações reativas, mas também as questões passivas, ou seja, naqueles casos em que a vigilância sanitária, a Anvisa, determina o cuidado com determinados insumos. Então isso, como é que é feito a disseminação, fluxo dessas informações, os formulários envolvidos com isso. Porque imagina o seguinte, eu tenho um problema de farmacovigilância com determinado fármaco. O farmacêutico fica sabendo disso. E como é que toda a equipe fica sabendo? De que maneira eu fico sabendo em relação a isso? Em relação à tecnovigilância, de que maneira se houve um problema geral no Brasil, como que é feita essa disseminação, esse fluxo de informações para essa determinada área, para esse determinado fármaco ou para esse determinado equipamento. E lógico, a biovigilância também, as questões de biossegurança também atreladas a esse processo. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para a utilização de equipamentos, pessoal. Então, a equipe adere aos procedimentos de segurança na utilização de equipamentos. De novo, você vai traduzir quais são os equipamentos que precisa ter critério de segurança para utilização, um fluxo de atendimento, mas basicamente o treinamento. Então, de que maneira? Quais são os equipamentos que você usa, por exemplo, lá na internação, em qualquer outra área que você consiga trabalhar nesse processo. Então, se você está trabalhando lá e você consegue verificar que na internação tem um equipamento específico para isso, você precisa estar treinado e que, lógico, esse equipamento necessite critérios de segurança. Então você vai procedimentar isso e basicamente a maior dica para vocês é o treinamento, a evidência de que esse equipamento foi treinado e os colaboradores foram treinados nesse equipamento. No requisito, no presente requisito, então ele fala de novo, cumpre os requisitos e procedimentos de segurança para a utilização de materiais críticos. Praticamente a mesma coisa. A ONU podia ter resumido, né, o requisito anterior com esse requisito. Fala do equipamento, também fala dos materiais críticos, pessoal. De novo, é a mesma coisa. É descrição de quais são esses materiais críticos, é a relação desses materiais críticos, quais são os procedimentos, quais são os fluxos de atendimento e basicamente o treinamento, pessoal. Então, este critério de requisito de segurança da utilização dos materiais críticos são os materiais críticos, então de alto custo, né, de controles, ou seja, você vai analisar quais são esses materiais dentro lá dessa unidade de internação e verificar o que é necessário procedimentar e o que é necessário treinar, pessoal. Simples assim.
Cumpre o protocolo multidisciplinar para segurança na cadeia medicamentosa. Pessoal, lógico, a unidade de internação ela adere ao protocolo de segurança da cadeia medicamentosa. Lógico, não existe nenhuma área do hospital, da sua clínica, que não vá seguir o protocolo multidisciplinar. Isso é quase um pleonasmo, né? Ou seja, é evidente que todos têm que seguir o protocolo de segurança medicamentosa. De novo, qual é o protocolo? Você vai traduzir qual que é o protocolo de segurança medicamentosa, quais são os formulários, principalmente os fluxos. Dentro disso, lógico, dentro dessa cadeia de segurança, né, ou da segurança na cadeia medicamentosa, o controle desses medicamentos, quer sejam de alta vigilância, quer sejam os medicamentos controlados, os aspectos de recebimento e armazenamento, o controle de estoque desses medicamentos, o carrinho de emergência, a amostra grátis e doações, ou seja, de que maneira que você cuida da segurança da cadeia medicamentosa em relação aos medicamentos. Tudo isso você vai procedimentar, ou seja, de que maneira é feito o controle, de que maneira é feita a dispensação, principalmente em relação aos de alta vigilância controlados, de que maneira é feito o recebimento, o armazenamento, o controle de estoque e o carrinho de emergência e principalmente em muitos hospitais o controle desses medicamentos de amostra grátis e doações. Lembro mais uma vez, não adianta eu ter procedimento se eu não treinar. E aqui bacana também, uma dica importante, você fazer auditorias. Aí o pessoal da auditoria interna faz esse tipo de trabalho para evidenciar isso e prover evidências para uma eventual auditoria. Vamos para o próximo requisito? Considera as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes. Olha que interessante, pessoal. Características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crenças, diversidades, valores pessoais e privacidade para o planejamento do cuidado. Então, percebem que nós temos um critério específico aqui em relação às características individuais. A própria orientação do manual, ele fala lá, de novo, ele repete praticamente o mesmo termo do requisito, as características individuais dos pacientes e clientes e acompanhante, respeitando o quê? Tradições culturais, crenças, sexualidade, valores pessoais, a privacidade. Percebe? Alguns critérios que nós temos aqui, por exemplo, em crenças. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Através dos procedimentos. Significa que determinadas religiões vão ter mais e menos liberdade? Não. Mas sim certas tolerâncias, certas adaptações. Ou seja, você vai considerar isso. Percebe? Você vai sempre considerar e vai sempre procurar atender de acordo com os procedimentos essas tradições culturais dentro das possibilidades do hospital. Lógico, para atender determinadas tradições culturais, desde que não se sobreponha à segurança do hospital, não se sobreponha à melhor técnica, não se sobreponha à vida, não se sobreponha a todo um conjunto ético, moral dentro do hospital. Mas você deve prever um documento para essas situações. Tudo vai depender do perfil do seu hospital. Então, como que você vai fazer isso? É um hospital geral, hospital num grande centro? Atende estrangeiro, não atende estrangeiro, atende diversas religiões, é comum alguém chegar lá e avocar sua religião, sinalizar sua religião em relação a exigindo determinado tratamento diferente. Então é importante que você estabeleça esse procedimento. Além disso, pessoal, prever também nome social, o respeito à restrição a procedimentos por motivos religiosos, dentro dos limites legais impostos pela lei e pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, pelos conselhos de farmácia, de enfermagem, né, respeitada a legislação. E demais situações, né? O desejo pessoal previamente declarado, né? Ninguém agora vai ser obrigado a saber isso. Tem que estar previamente declarado essas necessidades e a gente vai tentar atender na medida do possível, evidenciando isso através de um procedimento, detalhando as ocasiões, os casos que acontecerem. Então, você precisa prever todos os casos, sério, precisa prever todas as religiões do mundo? Não. Você pode prever aquelas que vão ter mais impacto dentro da sua instituição, percebe? Então é ter um bom senso, na realidade, assim, de resumo esse item aqui, tendo o bom senso, respeitando aquele ser humano. Requisito 23. Dispõe de prontuário com registros multidisciplinares atualizados,
considerando diagnóstico, procedimentos e morbidades, sobre a evolução do paciente-cliente, que promova a continuidade da assistência. Pessoal, principalmente a pegadinha aqui está relacionada aqui, ó, registros atualizados. Não adianta eu pegar, fazer alguma coisa, algum procedimento, alguma ação, alguma atividade com o paciente de manhã e querer registrar no final do meu turno de serviço. Então, existe uma coerência no sentido de que você consiga registrar esses dados de maneira atualizada, para que seja pertinente, que seja oportuno essas informações. Então, lógico, aqui ele fala também do diagnóstico, dos procedimentos adotados, da situação de morbidade, que eu já vou explicar para vocês em um pouquinho mais detalhes, dessa evolução do paciente, como é que ele está caminhando, ou seja, os problemas que eventualmente tiveram com esse paciente, para que tudo tenha relação com a continuidade da assistência. E aqui, pessoal, é importante que eventualmente você também registre alguns comportamentos do paciente também. Então, às vezes o paciente está reclamando, está mais sensível, está mais exigindo mais atenção, às vezes. É importante que você registre isso no prontuário, essa situação da evolução do paciente, porque isso pode ajudar a equipe que está recebendo plantão, na passagem de plantão, a ter um pouco mais de atenção em relação àquele paciente, para poder ajudar melhor nele enquanto ele estiver dentro do ambiente hospitalar, para que você consiga minimizar esse tipo de problema. De novo, as evidências através de procedimentos, que você vai regulamentar isso, formulários ou fluxos. De novo, você pode utilizar o registro em prontuários e máscaras. É muito interessante utilizar máscaras, então, ou seja, dependendo da situação, você vai usar máscara 1, máscara 2, máscara 3 para esses registros multidisciplinares, e que você vai poder também tratar em relação a isso. Mas agora, o que posso, quando o manual fala em relação à morbidade? Pessoal, a morbidade, ela está relacionada à frequência ou à proporção de casos de uma doença, uma condição de saúde lá dentro do seu hospital, da sua clínica, ou seja, o impacto dessas doenças ou da doença para aquele paciente dentro do ambiente hospitalar. Então, o que acontece? Nós temos maneiras de monitorar isso, né, com indicadores, principalmente a incidência e a prevalência. Existe uma diferença entre as duas. Enquanto a gente chama de incidência o número de novos casos de uma doença que ocorre numa população durante um período específico de tempo, né? Ou seja, a quantidade de novos casos que estão aparecendo daquela doença, se esse paciente está relacionado a esses novos casos, e a situação de prevalência. Qual que é a prevalência? O número total de casos, tanto os novos quanto existentes, de uma doença em uma população em um momento específico. Então percebe? Incidência, pera, o que está acontecendo agora? Isso está tendo incidência muito maior, está tendo uma incidência maior de pacientes agora, por exemplo, Covid, está tendo muita incidência de Covid. Bom, aí prevalência, o que acontece? Prevalência, eu vou pegar o quê? A quantidade de 100 atendimentos, quantos desses eu tenho de novos casos de Covid? Ou seja, de cada 100 atendimento eu vou ter uma prevalência de tantos por cento dentro daquele universo. Incidência não, incidência é a quantidade de novos casos que estão acontecendo naquele período, por exemplo, no mês que você estiver relacionado. Beleza, pessoal? Então esse é mais um requisito aí que a gente está fazendo a interpretação. Vamos para o próximo? Requisito 24. Cumpre sistemática de identificação e mobilização de doadores de órgãos, tecidos e células. Pessoal, lógico, ele vai basicamente pedir a equipe multidisciplinar capacitada, que você vai evidenciar através de treinamentos, registro de treinamento, cronograma de treinamento. Você vai, dentro desses procedimentos, você vai verificar quais são os casos, de como você identifica a situação de uma mobilização de um doador, de que maneira você faz essa mobilização, de que maneira você faz a conservação desse órgão, desse tecido, dessa célula, de que maneira você formaliza isso, ou seja, aspectos legais dessa doação, e basicamente a execução, ou seja, do início da chegada de um possível doador até a entrega desse material, desse órgão, desse tecido, dessa célula, para se for na mesma unidade, ou para outro hospital, para outro meio, para outro centro hospitalar que faça o bom uso dessa doação. Lógico, de novo, a evidência através dos procedimentos, principalmente nesse caso os fluxos, mas basicamente o treinamento das pessoas envolvidas, das pessoas multidisciplinares, das diversas disciplinas dentro do ambiente hospitalar, envolvido na captação dessas situações
que podem propiciar, dependendo, lógico, do perfil da instituição. As dicas, de novo, o treinamento fluxograma e as responsabilidades. Definir muito claramente aqui nos procedimentos quais são as responsabilidades técnicas e administrativas desse aspecto e também aspectos legais, quais são os documentos, quais são os recursos, quais são os documentos que eu tenho que me socorrer, guardar, evidenciar para que eu atenda a lei para aqueles casos de doação. E as observações técnicas aqui estão envolvidas desde a captação do órgão quanto do recebimento do órgão, como que isso vai acontecer, mas isso em outro momento a gente vai analisar. Tranquilo, pessoal? Esse é mais, então, um requisito. Vamos para o próximo? Requisito 25. Cumpre a política institucional de consentimento informado e esclarecido. A gente já verificou isso em outras subseções, é praticamente a mesma coisa, que só muda um pouquinho a redação do requisito. Você pode observar nos outros lá. Então, quando eu falo em cumprir a política institucional de consentimento informado, é só a aplicação dos termos de consentimento informado. Né? Ou seja, são os consentimentos, né, em relação a processos invasivos, as anestesias. De novo, você vai colocar lá isso através de procedimentos, através de formulários, nos próprios prontuários, a evidência dos termos, ou seja, de novo esse termo esclarecido. E aqui fica uma dica importante, que o termo esclarecido ele tem que estar termo amigável. Ou seja, o que eu digo com termo amigável? Termo amigável é aquele termo que o leigo vai entender aquilo tecnicamente. Então não adianta eu colocar lá, rebuscar tecnicamente a informação, rebuscar tecnicamente ou juridicamente, com termos jurídicos, fortemente, feitos lá por um advogado, feito por um médico, e o paciente não entende nada que está escrito lá. Então eu já vi casos no judiciário que a pessoa diz assim, mas eu não entendi nada, não entendeu o que estava acontecendo lá. Então o termo, nem o juiz entendia o que estava acontecendo lá, nem eu entendo o que está escrito. Então percebe? Então tem que ser um termo leigo. Você pode agregar isso e traduzir. Olha, você pode colocar um termo técnico lá. Olha, isso significa isso. De maneira resumida, pessoal. Ou seja, é um texto amigável. Então não adianta eu pegar lá, mandar lá para o jurídico fazer um texto, voltar e eu copiar e colar o texto jurídico. Pegar um texto que o médico colocou, tecnicamente falando, e o paciente não entender nada. Então de que adianta eu assinar um termo que eu não entendo nada? Senão eu não faço cirurgia, eu preciso fazer cirurgia. Percebe? Não tem sentido isso. Então tem que ter um texto chamado amigável desse processo. Cumpre as determinações do plano de gerenciamento de resíduos. Mais uma vez, a ONA é repetitiva, sem necessidade. Podia economizar papel, economizar tempo de quem lê o manual. Então, ela, de novo, ela fala que a organização deve garantir a segregação, retirada e descarte dos resíduos, que ela já falou isso em outras subseções que eu já vou reforçar para vocês, em relação ao seu plano de resíduo. Então fala de novo, né, que o plano de gerenciamento de resíduos deve ser elaborado conforme a complexidade dos cuidados e resíduos gerados. Pessoal, isso já está aonde? Isso já está em duas subseções específicas. Na seção 1.3, prevenção de controle de infecções e biossegurança. Você pode dar uma olhada lá no requisito 25, quando fala que a CCH dá suporte para a elaboração do PGRSS, ou seja, o Plano de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde, e especificamente na subseção 1.4, Gestão Administrativa Financeira, no qual ele fala no requisito 4 bem especificamente sobre isso. Então é de novo mais do mesmo que já estava sendo dito lá. Então, se você quer se aprofundar mais um pouquinho, você vai lá nessas duas subseções, está aqui descrito na descrição do nosso vídeo, que você clica lá no hiperlink e você vai localizar essas informações, pessoal. Estabelece protocolo de identificação, prevenção e acompanhamento de risco para suicídio. Então, qual que é o protocolo de identificação e prevenção? Você vai determinar quais são esses protocolos, quais são os formulários, quais são os fluxos de conduta para atender isso. Você vai determinar quais são os critérios disso e eu dou uma sugestão para você utilizar uma máscara. Então, lá quando você for fazer tudo junto, quando você for fazer lá o nível de dependência do paciente, quando você for fazer, por exemplo, lá sinais de deterioração desse paciente. Você também pode identificar, né, o risco de suicídio desse paciente, fazer um formulário, fazer um critério e você cria uma máscara. Então, a partir do momento que já vai fazendo essas classificações, cria uma máscara, acrescenta mais uma pergunta relacionada a esse aspecto do risco de suicídio
inclui nessa máscara, copia e cola dentro do teu sistema se ele não for amigável e está resolvido esse acompanhamento de risco ao suicídio. Sério, como é que eu faço isso? Na internet tem vários critérios, vários protocolos que você pode adotar para ter algumas informações, critérios matemáticos que você pode fazer, ou então você pode nos perguntar e a gente consegue te passar algumas informações mais aprofundadas, ou então contratar o nosso Tira Dúvidas que a gente detalha melhor para vocês aí como é que funciona esse acompanhamento. Mas basicamente é isso, pessoal, descrever quais são os critérios, como que você identifica e como você previne isso dentro do hospital ou acompanha alguém que tenha essa propensão ao suicídio. Percebe? Então a gente consegue trabalhar dentro desse procedimento e eventualmente em outros documentos. E a dica importante é fazer isso através de uma máscara. Chegamos ao final de mais um bloco de requisitos. Lembre de deixar o seu like, de compartilhar, de escrever algum comentário para que o YouTube entenda como relevante e você ajude o canal a crescer. Até os próximos vídeos.